Graça e paz, bom dia. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração na manhã desse dia, que se encontra no livro de João, o Evangelho segundo escreveu o apóstolo João, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, no capítulo 21, verso de número 3, diz assim: Disse-lhe Simão Pedro: Vou pescar. E disseram-lhe eles: Também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. Pedro aqui toma uma decisão depois de ouvir uma ordenança de Jesus ressurreto, vencido já o Calvário, terceiro dia ressurreto. Jesus ele se apresenta aos seus discípulos, dá uma ordem para que eles ficassem em Jerusalém até que do alto fossem revestidos de poder. E aqui, nesse texto que nós lemos, nós vemos Pedro tomar uma decisão contrária à vontade do Senhor. E todas as vezes que nós tomamos decisões contrárias à vontade de Deus, nós pagamos um preço, porque a Bíblia diz que a vontade dele é boa, agradável e perfeita. Jeremias vem dizendo que ele bem sabe os pensamentos que tem sobre nós, pensamento de paz e não de guerra, para nos dar o fim que desejais. A Bíblia vem nos falando que os caminhos, os pensamentos do Senhor são maiores que os nossos pensamentos, né? Seus caminhos são maiores que os nossos caminhos. O Senhor sabe o que é melhor para nós. E quando Jesus dá uma ordem a Pedro e aos apóstolos, era porque ele sabia que o que aguardavam os discípulos em Jerusalém era algo maior e melhor do que uma simples pesca. Mas aqui a Bíblia diz que Pedro decide pescar. E a tomar uma decisão errada, logo aqueles que estavam à sua volta decidem junto com Pedro ir também. Muitas das vezes tomamos decisões, fora da vontade de Deus e contaminamos todos aqueles que estão à nossa volta. Muitas das vezes tomamos decisões sem orar, sem pensar. E nessa manhã eu quero trazer uma reflexão para o teu coração acerca de decisões mediante a vontade do Espírito Santo de Deus. Não faça nada por si, mas todas as vezes que você for fazer algo, ore ao Senhor. No Antigo Testamento, os reis tinham por costume, antes de qualquer batalha, invocar o nome do Senhor e pedir ali, orientação de como ir à peleja. Os profetas eram usados, como boca de Deus na terra para, louvado seja o nome do Senhor, estarem ali orientando os reis e o exército de Israel. E uma passagem muito conhecida que fala sobre isso é a passagem do rei Josafá, que ali invoca o nome do Senhor em meio a uma situação de guerra. E o profeta que é usado pelo Senhor diz que nesta peleja Josafá não teria que pelejar. Josafá ia olhar e ver, o grande livramento do Senhor. Então, quando nós buscamos a face do Senhor, nós temos, louvado seja o nome do Senhor, certeza, convicção da nossa vitória. E aqui Pedro, o texto diz que ele tomou a decisão de pescar, e é bem enfático em dizer que toda uma noite que eles passaram pescando, nada apanharam. Oh, glória! Foi uma noite frustrada, e de repente você está vivendo assim, é uma vida de frustração, e eu vou te dizer o porquê, porque você tem tomado decisões por você mesmo. Nessa manhã, eu te aconselho a buscar a face do Senhor em oração e aguardar o tempo de Deus. Ficai em Jerusalém até que, fala de tempo, espere com paciência no Senhor, e Ele vai se inclinar para você. No tempo certo, o Senhor vai se levantar em teu favor. De repente você, pastor, não tenho força para levantar. A Bíblia diz que Jesus se apresenta aqui nessa situação em que Pedro tomou uma decisão errada e chama Pedro de volta para a posição, colocando Pedro novamente em Jerusalém, orando. Pedro volta para a posição e Pedro vira
um grande agente de milagre nas mãos do Senhor. E assim será na sua vida também. Que Deus vos abençoe.